Presença gloriosa, adoramos o teu nome por esses momentos de oração, Senhor, perante ti, pedimos a tua graça sobre nossas vidas nessa noite. Toma nas tuas mãos cada um dos teus servos que aqui vieram para adorar a ti, ó Pai. Abençoa os que não puderam vir, visita cada um dos teus servos, a tua família, Senhor, nessa terra. Olha para aqueles que estão doentes, aqueles que estão no leito. Citamos o irmão Neto, o irmão Rai Costa. Citamos, Senhor, outros irmãos que estão com Covid, passando por momentos difíceis. Visita teus servos nessa noite, Senhor. É na autoridade do nome de Jesus que nós ministramos a saúde sobre eles. Repreenda aquele vírus. Repreenda, Senhor, aquele mal que afeta os órgãos dos teus servos. Em nome de Jesus, que o poder do teu Espírito Santo possa queimar aquelas enfermidades. Que o poder do teu nome, Senhor, possa operar maravilhas. Por isso confiamos e ministramos, continuamos a orar no teu nome pela fé, que o Senhor dará vitória aos teus santos. Meu Deus, proteja a tua igreja e guarda no teu amor. Em nome de Jesus, o teu amado Filho, é que nós te oramos essa noite e te agradecemos. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eternal. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Minha alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas
capítulo de número 8, e vamos ler até o versículo de número 9. Josué, depois de Deuteronômio, o sexto livro da Bíblia, é um livro histórico. Capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué levantou-os toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite, e deu-lhes ordem, dizendo: olhai, poreis emboscadas à cidade por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade. E será que quando nos saírem ao encontro, como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como dantes. Assim fugiram diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que eu vos tenho mandado. Senhor Deus, Pai de graça, Pai de maravilha, amém. Queremos nesta feita, Senhor, te agradecer, meu Pai, por mais esta oportunidade, Senhor, que Tu nos dá, meu Pai, de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para te engrandecer, te enaltecer, meu Pai, pois sabemos, Senhor, que Tu és o dono do ouro, da prata, Senhor. Então, meu Pai, te rogamos, continua conosco, Deus, nos abençoando em tudo, Pai. Vem nos usar, meu Pai, como vaso na Tua casa, meu Pai, e tudo que venhamos fazer, Senhor, venha ser para o engrandecimento do Teu santo nome, Senhor. Que nós venhamos a cada dia mais diminuir na Tua presença, meu Pai, e que o Senhor venha se evidenciar nas nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, obrigado, Senhor, por este momento, meu Pai, por esta palavra lida, Senhor, pelos louvores que já foram entoados a Ti, Senhor. Somos gratos por tudo, Senhor. Continua conosco, meu Pai, nos ajudando, nos dando força, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus
vossas Bíblias e, por favor, continuem com elas abertas por alguns minutos, enquanto nós meditamos na palavra do Senhor. Estamos falando aos irmãos durante esses dias sobre a trajetória, a jornada, as façanhas do povo de Israel ao sair do Egito, ao atravessar o Jordão e ao conquistar a terra prometida. Nós estamos conversando com os irmãos sobre alguns feitos, algumas façanhas do povo de Israel, algumas vitórias e também alguns pontos negativos que nós aprendemos com esta nação, aonde Deus nos traz N lições espirituais para nós hoje. Haja vista, meus irmãos, que nós também somos o Israel de Deus, espiritualmente falando, como disse o apóstolo Paulo. E eu quero falar para os irmãos nessa noite sobre essa experiência de Josué, que Deus deu a Josué, e algumas lições valiosas na conquista de Ai. Os irmãos sabem que o povo de Israel, Josué, depois que conquistou a cidade de Jericó, e agora eles iam conquistar Ai, e ele mandou alguns espias que fossem olhar aquela terra. Quando os espias olharam a cidade de Ai, eles chegaram contando muita vantagem e dizendo que o povo era pouco e que bastava Josué enviar apenas 2 ou 3 mil homens de guerra para vencer aquela cidade. E Josué assim o fez, mandou 3 mil homens para pelejar contra Ai. Mas, para desespero e surpresa de Josué, os irmãos israelitas que foram pelejar em Ai para conquistá-la, eles foram derrotados. Diz o capítulo de número 7 do livro de Josué, aonde 36 israelitas foram feridos e ficaram naquela peleja, e os outros foram feridos, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Josué ficou surpreso, ficou apavorado, porque não sabia por que eles perderam aquela batalha. Eles tinham acabado de vencer, de conquistar a grande cidade de Jericó, e agora serem destruídos por uma pequena cidade. Ele orou ao Senhor e Deus o revelou que havia pecado no meio da nação de Israel. Havia pecado, e esse pecado foi descoberto quando Acã confessou o seu pecado. Os irmãos sabem, nós ministramos na quarta-feira passada sobre a confissão de Acã e as consequências que o seu pecado trouxe à nação de Israel, quando ele desejou do anátema. A ordem divina foi: destrua toda a cidade de Jericó, salvo apenas alguns elementos, alguns objetos de ouro e de prata que ficarão para o templo do Senhor. Porém, tudo deve ser queimado. Mas Acã, um dos membros ali da tribo de Judá, acabou, meus irmãos, que diz o texto sagrado, que ele viu, ele cobiçou, ele pegou e escondeu algumas peças, e ali trouxe a grande derrota para a nação de Israel. Mas essa noite eu quero falar aos irmãos que depois que Deus revelou o pecado de Acã e ele confessou, agora
Deus se manifesta para Josué, dizendo no capítulo de número 8, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, que Josué deveria levantar os homens de guerra, e de fato foram 30.000 homens valentes e valorosos para colocarem emboscadas na cidade de Ai. Deus, ele desenhou, ele planejou fez todo o projeto e disse para Josué como ele deveria executar o projeto. E é muito bom, meus irmãos, quando nós, na peleja, na batalha que nós estamos tendo no dia a dia, a gente possa andar de uma forma que seja orientado e planejado pelo Senhor nosso Deus. Ele é que guia nossas vidas. E assim foi. Mas Josué, irmãos, ele obteve algumas lições valiosas que eu quero falar para os irmãos dessa noite de forma bem rápida nessa noite. Primeiro, Josué aprendeu que o fracasso pode ser transformado em triunfo. E eu queria que os irmãos participassem comigo. Digam todos assim: o fracasso pode ser transformado em triunfo. Qual era o segredo para que o fracasso? Eles fracassaram, eles pecaram, eles ficaram envergonhados. O coração da nação de Israel ficou como que de água, ficaram medrosos, queridos irmãos. Mas aquele fracasso, Deus é misericordioso, e Deus falou novamente para Josué, no capítulo de número 8, disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te e sobe a Ai, e olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Quem pode glorificar a Deus? Deus, ele falou com Josué, ele prometeu aquela vitória a Josué, e Josué aprendeu isso, que não obstante, meus irmãos, eles tivessem falhados na primeira vez, mas Deus é Deus de misericórdia, Deus que se revela, e Deus é poderoso para transformar qualquer tipo de fracasso em triunfo, em vitória. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque este é o Deus que eu sirvo, este é o Deus que você serve, este é o Deus que nós servimos aqui na terra. Assim como Deus fez com o povo de Israel, como Deus se manifestou a Josué, Deus estará aqui nessa noite, e Ele manifesta sobre a tua vida em nome de Jesus. Ainda que você fracassou, ainda que você errou alguma vez na tua vida, não fiques em cabisbaixo, não fiques de forma nenhuma nervoso, temeroso. Claro, meus irmãos, que se Deus não estiver conosco, nós ficamos. Se a gente não sentir a presença de Deus, a gente vai sentir mesmo um fracasso. Mas Deus não vai nos deixar nessa situação, porque Deus, Ele prometeu a vitória para a sua igreja, porque você tem consciência, aleluia, você sabe no teu coração que Deus é fiel na sua promessa para conosco. Ele prometeu para o povo de Israel, e Ele promete para ti nessa noite também. Ainda que tu fracasses, mas nessa noite Ele pode transformar o fracasso em vitória, em triunfo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ele é o Deus que muda situações no estalar de dedos. Ele é o Deus, meus irmãos, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos orar dizendo: monte, sai daqui e vai para lá, e o monte vai sair e vai
para o outro lado, bendito seja o nome do Senhor, pelo poder da oração, pelo poder da fé, pelo poder de Deus que há nas nossas vidas. Você está lutando, e às vezes, meus irmãos, nós fracassamos na batalha, às vezes nós perdemos algum episódio nessa batalha, mas nós não perdemos a guerra, porque a guerra é do Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus se manifestou para Débora e para Baraque. Nós lemos isso recentemente na nossa leitura do Pilbe, quando Deus disse: essa guerra é minha, essa peleja é minha. Bendito seja o nome do Senhor. A peleja que você está passando nessa terra, nessa luta, nesses dias, queridos e amados irmãos, não percamos a fé. Bendito seja Deus. Se ainda tem vida, ainda tem esperança. Aleluia. E ainda que tenha morte, Ele é poderoso para chegar e transformar o clima, e transformar o ambiente, e reverter situação, porque Ele é Deus. Se Ele prometeu, Ele cumpre nas suas promessas. Quem tem certeza que esse Deus pode fazer isso? Levante a mãozinha assim, faça assim com a mão e adore a Ele. Feche os teus olhinhos aí só por alguns segundos e adore ao Deus dos céus. Aleluia! Ele pode transformar o teu fracasso em vitória, em bênção, em triunfo nesta noite. Adore a Ele, aleluia. O povo perdeu, mas Deus se manifestou, Deus se revelou para Josué. E a Bíblia diz no versículo 2, queridos e amados irmãos, a Bíblia diz no versículo, nós lemos até o versículo 8, mas no versículo de número 9, a Bíblia diz que Josué enviou. Versículo 10 diz que ele se levantou de madrugada cedo. Irmãos, esses personagens bíblicos, esses heróis, esses exemplos que nós temos, esses heróis da fé, eles sempre se levantaram cedo para a peleja, para a batalha. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Mas Josué aprendeu, segundo, que ele era totalmente dependente do Senhor. Primeiro, ele tinha consciência que Deus ia reverter a situação, que Deus ia transformar a situação, e agora ele era totalmente dependente do Senhor. E aqui começam os segredos da vitória deste homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: ele era totalmente, agora eu quero que vocês digam todos, totalmente dependente do Senhor. Aleluia. O segredo da vitória de Josué, porque ele, irmãos, não era meio termo, ele não era indeciso. Vocês veem no capítulo 24, versículo 15, que quando ele chegou a falar com o povo, a trazer novamente, a renovar a aliança de Deus com o povo, não era do povo com Deus, de Deus com o povo, quando ele trouxe todas as palavras, todas as promessas novamente ao povo, ele disse: se alguém quiser servir a outros deuses aí, que sirvam, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse Josué da Bíblia, irmãos, que alguns historiadores dizem, alguns escritores dizem ser ele o Cristo do Antigo Testamento, por algumas qualidades, não vai dar para falar sobre isso nessa noite, aos queridos irmãos, até porque Josué no hebraico é Yoshua, que quer dizer Oséias, que traduzido quer dizer Jesus. O nome Jesus, lá no hebraico é Josué, bendito seja o nome do Senhor. Agora, queridos e amados irmãos, mas ele sabia, ele era totalmente. Nós temos que aprender, irmãos,
sermos 100%, totalmente dependente do Senhor. Não pode ser meio termo. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Aí, irmãos, não pode ser coração dividido, não pode ser só 80%, não pode ser 95%, não, mas tem uma coisinha ali que eu ainda estou betumando. Está como Joquebede, aquela história lá do Moisés, quando colocou ele ali, não é isso? Naquele cestinho, como diz, obrigado, irmão Sérgio, e organizou, betumou e ficou vigiando com os olhos. Se eu tipificar no lado positivo aqui, tem muita gente, irmãos, que pega o pecado, eu acho que foi assim que Acã fez, aí coloca no cestinho, certo? E diz que jogou ali, mas fica vigiando com os olhos, fica olhando, está ali, não vou usar ele agora, mas também deixa ali, não toca fogo, não diz não diz basta, não diz jamais já chega. Uma hora ele pode usar esse pecado, ele fica ali escondidinho. Uma hora na fraqueza, tenha cuidado que você vai cair na tentação. Você não pode fazer isso com o pecado. Não, meu irmão, você tem que ser 100% ao Senhor da glória. Se tiver alguma coisinha que desagrada a Deus, você pode ser derrotado nessa batalha espiritual. Não deixe nada, nenhuma fagulha de nada, não, tira tudo. E Deus disse para Josué: santifica o povo, porque eu quero fazer maravilhas no meio de vós. Eu disse aqui na quarta-feira passada que um só homem trouxe grande prejuízo à nação. Quer dizer, irmãos, que a gente pode trazer grande prejuízo, mas a gente pode trazer também grande bênção de Deus. Aleluia! Quem é abençoado por Deus aqui, diga glória a Deus. Eu lembro-me que Jesus, irmãos, quando chamou os discípulos, ele deu essa mesma lição. Ele ensinou os seus seguidores. E eu digo aqui uma coisa para meus irmãos aqui presentes, aos santos do Senhor: façamos discípulos para a glória de Deus. Eu acho que cada líder deve fazer discípulo. Você que é líder de mocidade, prepare um discípulo, porque amanhã você pode passar o cajado para ele, ele vai dar continuidade. Você que é superintendente da IBD, prepare discípulo. Você que é do círculo de oração, prepare discípulo. Professor de IBD, prepare alunos, amanhã serão professores. A gente não vai perpetuar em cargo, irmãos. Não. O que Moisés fez? Preparou Josué. Mas um dos grandes erros e falhas de Josué foi que Josué não preparou discípulos. Veja bem aqui no último capítulo de Josué, quando ele morre, o capítulo 1 de Juízes dá continuidade. Isso aqui, irmãos, é triste, é muito triste. Capítulo 24 ele morre, capítulo 1 de Juízes. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: que dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Faltou líder no meio das tribos de Israel. Toda hora agora estava consultando ao Senhor, e Deus, pela sua misericórdia, levantava um juiz, um governador, por um período de tempo. Mas veja, irmãos, que a briga foi feia, a briga foi grande entre as tribos, não havia mais liderança. Eles começaram a lutar um com o outro, eles começaram a se derrotar a si mesmos por falta de líder, e faltou liderança em Israel. Faltou-lhe fazer discípulo, Josué fazer discípulo, como Moisés o fez.
Isso serve para cada um de nós. Mas, irmãos, Jesus Cristo, Ele lapidou, Ele trabalhou nos seus discípulos. E eu louvo o nome de Jesus, porque hoje nós somos discípulos do Senhor também. Um grande exemplo de fazer discípulos que eu encontro na Bíblia, na igreja de Antioquia, irmãos. Quando os irmãos se converteram, o apóstolo Paulo foi para lá, passou um ano inteiro ensinando os irmãos em Antioquia. Primeira igreja gentia, igreja missionária. Mas quando os irmãos chegaram ali, sabe o que o pessoal de Antioquia dizia para a igreja, para os irmãos? Chamavam de seita. Depois de um ano de ensinamento de Bíblia, de cristianismo, aí a sociedade começou a olhar para os irmãos e diziam: esses aí são cristãos. Pela primeira vez os irmãos foram chamados de cristãos. Aleluia! Cristão é Cristo pequeno, seguidor de Cristo. Nós somos cristãos, irmãos. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que o mundo olhe para nós e diga que nós somos cristãos. Aí Jesus reuniu os discípulos, glória a Deus, e disse assim: meus irmãos, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Lucas 29 e 49. E somente depois de receberem o poder de Deus, a sua presença, eles seriam capazes de ir por todo o mundo para serem testemunhas de Jesus. Aleluia! E esse mesmo princípio, meus irmãos, é afirmado pelo Senhor. Depois que Acã, voltando para o texto sagrado, ele foi castigado, e Deus disse para Josué: levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O povo, irmãos, deveria se entregar totalmente ao programa de Deus. E ao se submeter a Ele, o povo teria certeza da presença divina. Diante de um povo santificado como aquele, agora sim, a cidade de Ai estava fadada ao fracasso. Quem pode glorificar a Deus por isso? Mas sabe por quê? Porque Josué estava santificando o povo do pecado. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Santificação total. Depois eu vou falar para os irmãos sobre santificação de uma forma mais restrita aos queridos. Meu tempo já praticamente já foi, queridos irmãos. Mas em terceiro lugar, Josué descobriu o valor da participação total. Diga assim: Josué descobriu o valor da participação total. Quando nós lemos o versículo 1, o versículo 3 e o versículo 5, nós vemos isso. Eu disse para os irmãos que uma única pessoa fora de harmonia foi capaz de trazer a derrota, quando todos tiveram um coração e uma mente. Quem perdeu foi o inimigo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. É importante, irmãos, nessa batalha espiritual, nós sermos um. Como diz sempre o Antigo Testamento, o povo de Israel se levantou como um só homem, uma só mente, um só coração. Isso fala de harmonia, de koinonia. Koinonia no original, comunhão vem de koinonia. Certo, irmãos? E comunhão ali era partir o pão, literalmente um pão que era partido entre todos ali. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eles comiam todos do mesmo pão. A irmandade, a comunhão. Deus quer comunhão entre nós. Deus não quer divisão entre nós. Deus não quer, meus irmãos, que tenhamos pensamentos outros, mas que tenhamos um só pensamento, e a vitória é certa em nome do Senhor. Josué descobriu, ele mandou primeiramente quantos 1000 soldados valorosos para a guerra, e foram derrotados? Quem está acompanhando a mensagem? Quantos? 3.000? 3.000.
Mas agora, meus irmãos, ele manda todo o povo. É os 36 mil varões de guerra, valorosos. Vamos todo mundo. E vamos agora usar a estratégia que Deus nos dá. Não vamos pela nossa estratégia. Não vamos pela nossa maneira de ser. Não vamos pelo nosso jeito. Não vamos pelo nosso pensamento. Não vamos por nós mesmos. Não, assim nós não podemos ir. Quando Deus disse: Josué, eu não vou mais, o povo pecou, mas eu vou mandar meu anjo diante de ti. Aí Josué disse: não, Senhor, nós não vamos somente com teu anjo, não. Nós queremos a tua presença conosco. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Não queira ir para a guerra somente você mesmo. Não queira ir para a guerra estando despreparado. Não queira ir para a guerra de qualquer jeito, não. Tenha certeza que a presença de Deus está contigo. Tenha certeza que tem unidade. Tenha certeza que a graça de Deus está conosco. E aí nós vamos e nós venceremos em quem? Em Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, é importante que todos trabalhem. Todos são importantes nesse corpo. Outra lição enfatizada aqui, irmãos, eu acho que já está na hora de encerrar, né, irmãos? O horário já foi? Ou eu completo a mensagem nessa noite, rapidinho? Para depois a gente continuar sobre as façanhas de Israel. Número 4, era necessário destruir totalmente aquilo que Deus considerava ser abominável. Diga assim aos irmãos, depois eu medito com os irmãos sobre isso. Eu continuo, mas digo aí para não esquecer: era necessário destruir totalmente aquilo que Deus considerava ser abominável. Queridos, Acã e os seus pertences precisavam ser removidos, porque eles causavam um curto-circuito no poder de Deus. Aqueles em cujo meio o Senhor habitaria deveria ser um povo santo. Ele não se identificaria como um outro qualquer, de forma nenhuma. Número 5, não havia cobertura para o pecado que pudesse escondê-lo de Deus. Olha, irmãos, o pecado de todo tipo tinha que ser erradicado. Mas essa medida, esse princípio, não era temporário, não era uma medida temporária. Isso vale para o povo de Deus, todos os tempos, hoje principalmente. Isso vale. Pecado de todo tipo, irmãos, deve ser erradicado, deve ser tirado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Fiquem de pé os irmãos. O salmista disse, no Salmo 51, versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Ele também orou no Salmo 79, versículo 9, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. E Isaías, foi dito a Isaías, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. A João Batista falou a missão de Cristo, como a qual naquele ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, mas não somente isso, mas ele limparia a sua eira. É assim que Deus quer nos dar vitória. Nós não teremos vitória de outro jeito, de outra maneira, a não ser com esses requisitos que Deus nos diz e nos ensina nesta noite. Feche os teus olhinhos. Coloque a mãozinha no teu coração. Faça uma oração só você e o seu Deus nessa noite. Diga: Senhor, eu estou aqui. Eu estou em peleja. Nós estamos em batalha espiritual todos os dias, irmãos. Estamos em batalha espiritual. O inimigo ataca de todos os lados, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Nós estamos numa guerra grande, a guerra está travada. Se não bastasse, meus irmãos, o pecado, a carne, o inimigo, o Satanás,
Agora o inimigo que está presente para todos aí é o coronavírus, é a doença, é as pestes, sinais da vinda de Jesus. Mas você é protegido e guardado pelo Senhor teu Deus. Eterno, guarda a tua igreja nesta noite. Guarda os teus servos nessa noite, Senhor. Não deixa-nos que sejamos ceifados nessa guerra, nessa batalha. Não deixe, Senhor. Não permita, Senhor. Guarda o teu povo no teu sangue, na tua graça, para a glória tua, para louvor do teu nome. Em nome de Jesus de Nazaré, receba a vitória de Deus nessa noite. Em nome de Jesus de Nazaré, receba agora a bênção de Deus sobre a tua vida nesta noite. Receba o renovo de Deus, o toque de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus. Receba a misericórdia de Deus, receba a graça de Deus sobre a tua vida nesta noite. Receba a unção divina nesta noite. Renova as tuas forças, meu irmão. Renova a tua força, minha irmã. Nunca digas que não podes. Se tu fores frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, diz a palavra de Deus. Mas você pode levantar nessa noite a tua voz e dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas no Senhor. Como disse o apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, avançando aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Receba a graça de Deus sobre a tua vida agora. Receba o renovo, receba os dons espirituais nessa noite. Estamos estudando essa semana, meu Senhor, sobre dons de poder. É dons de poder que nós pedimos nessa noite a Ti. Pela Tua presença, tem misericórdia, Senhor. Manifesta a Tua onipresença sobre a Tua igreja, através desses fragmentos. O dom da fé, derrama, Senhor, os dons sobre o Teu povo, de operação de maravilhas. Nós precisamos mais do que nunca, meu Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, tenha compaixão de nós. Derrama, opera maravilha. Jesus quer batizar nesta noite. Jesus quer batizar nessa noite. Fala em língua estranha agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Fala em língua estranha. Fala em língua estranha. Fala em línguas estranhas. Fala mistério com Deus. Ó Senhor, derrama a glossolária de Deus nessa noite, a xenolária de Deus nessa noite. Derrama sobre o teu povo, derrama e reveste-nos da autoridade dos céus. Encha-nos o teu Espírito Santo e usa-nos pela tua misericórdia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Receba agora em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. Ao saíres desse culto, você vai sair mais forte. Você vai sair fortalecido. Você vai sair na força do Senhor. Aleluia. E quando olhares o inimigo no outro lado, você vai repreender o inimigo ainda nessa noite. Tu vais repreender a enfermidade nessa noite. Deus te dará autoridade. Deus te dá graça nessa noite. Deus te dá unção nesta noite necessária para a execução do seu serviço. Em nome de Jesus nós choramos. Nós te agradecemos, nós te adoramos, nós te bendizemos por tudo, ó Pai.
em nome de Jesus. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar, Deus vai cumprir. Mesmo em prisões, ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. Sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva haverá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva haverá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé, e venceu através da fé. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome, Pai, que o Senhor continue abençoando teus irmãos, os teus filhos, Senhor Deus, nossos irmãos, juntos aqui, Pai, possamos nesta caminhada, Senhor, estar, Senhor, cada dia mais e mais preparados, ó Pai, na tua casa, na tua presença, Senhor Deus. Que o Senhor venha dar saúde, Senhor, venha guardar cada irmão, Senhor, protegendo, Senhor, ó Pai, das enfermidades que aí estão, Senhor, assolando a humanidade, Pai. Dai-nos vitalidade necessária, Senhor, para prosseguirmos, ó Pai. Ser com aqueles que estão necessitando de uma cura, Senhor. O Senhor é o médico dos médicos e pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, ó Pai. Que o Senhor haja na causa dos teus servos, ó Pai. Que o Senhor traga a cura, Senhor. Que vejamos a alegria, Senhor Deus, e o testemunho da vitória, Senhor, ó Pai, sendo contada no teu altar, Senhor. O Senhor pode, Deus. O Senhor é Deus e está no controle de todas as coisas. Age em favor dos teus servos, ó Pai. Ser com cada família, Senhor Deus. Que o Senhor venha guardar, proteger, Senhor, Pai, e livrar. Senhor, leva-nos em paz, debaixo da tua santa proteção, Pai. E nos dê uma boa noite de sono na tua presença. Assim, com fé te louvamos e com fé te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todas e todos agora e sempre. Mãozinha no coração, dê paz do Senhor para o seu irmão. Deus abençoe a todos, uma boa noite.